capítulo 21. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, para que nós possamos acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor.
Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Meus irmãos, no capítulo 20 nós falamos do ocorrido com Abraão ao peregrinar em Gerar e o que aconteceu com Abimeleque. Aqui eu quero refazer uma fala de semana passada, onde eu disse que Abraão, Sara estava grávida e ela não estava. Entre o período que o Senhor havia dito que ela engravidaria daí a 1 ano, aqui ela vai engravidar e ter filhos. Num comentário rápido que ele faz, Moisés faz aí nos versículos 1 e 2, que já no 3 ele vai falar que ela deu à luz a Isaac. Então o acontecido em Gerar deve ter sido nesse período entre a destruição de Sodoma e Gomorra e esse versículo do capítulo 1 do versículo 21. Então foi em torno de 3 meses nesse decurso de tempo. Então aqui o texto vai dizer para nós que Sara, de forma milagrosa, ela fica grávida e nasce o filho, que Abraão coloca o nome dele, que Deus havia dito para ele colocar. Está lá no capítulo 17, que Deus havia dito a ele que colocasse o nome de Isaac, e ele coloca o nome de Isaac no menino, circuncida o menino e dá um grande banquete quando esse menino é desmamado, e aí a família da aliança vai se formando, e há o acontecimento da expulsão de Agar da família. Agar é expulsa. Vamos ao texto, meus irmãos. Nos versículos 1 e 2 nós encontramos aí essa gestação, que foi um ato de Deus maior do que outras gestações normais. Nós sabemos que toda gestação é um ato de Deus. A Bíblia relata isso. A gestação é um ato de Deus. Mas essa é bem claro ao dizer que visitou o Senhor a Sara, como ele havia prometido, ela concebeu, deu à luz. Aí ele vai voltar a falar que deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice. Então o texto faz questão de mostrar que esse ato da gestação em que nasce Isaac é algo extraordinário, principalmente por causa da idade tanto de Sara quanto de Abraão. E o registro sobre a velhice era para afirmar exatamente esse ato especial de Deus. Então nós precisamos de entender que aqui tem um ato de Deus especial. Quando chega no versículo 3 até o versículo 5, nós vamos ver que ele vai ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Ele põe o nome de Isaac por causa daquilo que aconteceu lá no capítulo 17, quando ela ri de que ela ficaria grávida. Ela tem aquele problema lá daquele riso, quando ele cobra dela, olha, por que você está rindo? Não, eu não ri, riu. Aí ele fala, o menino vai chamar Isaac, e ela vai afirmar aqui que agora ela está rindo, ela ri, ela sorri, mas ela sorri agora não por dúvida, mas agora ela sorri porque teve um filho. Ele vai mostrar isso aí. Então ela recebe esse menino, e Abraão ele vai circuncidar o menino. Ele circuncidou o seu filho Isaac quando este era de 8 dias. Então ele cumpre com aquilo que Deus havia determinado. Ele coloca o nome do menino conforme havia sido determinado e circuncida o menino. Aqui, meus irmãos, nós precisamos de lembrar de uma coisa interessante, que Abraão se circuncidou quando era adulto. Ele circuncida Ismael, e ele agora circuncida Isaac, sem Isaac crer. É um menino de 8 dias.
Então, aonde nós falamos sempre que ele cumpre a ordenança, ou ele vem, ele obedece, e ele vai cumprir o sacramento, ele vai dizer, olha, ele tem que ser circuncidado ao 8º dia, e ele circuncida. Então ele obedece a Deus, e ele circuncida Isaac sem que Isaac cresce. Às vezes a gente tem essas dúvidas, mas a pessoa vai se tornar membro da igreja, visível, depois que ela crer. Não, Isaac se tornou membro da família ali, na circuncisão, que era o sinal da aliança, assim como Ismael, e nós vamos ver outras coisas com Ismael daqui a pouco. Então nós precisamos de ver isso. Agora, nos versículos 6 e 7, eu quero que você olhe na sua Bíblia. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvi isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice deu um filho. Aí quando chega no 8, vai dizer que Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então Abraão dá uma festa. Era costume se fazer essa festa no momento, no período que a criança desmamava. Aqui nós encontramos uma questão que eu já ouvi algumas pessoas defendendo a ideia de que nós não podemos fazer festa de aniversário. Aí eu estava lembrando desse texto. Deu a Abraão um grande banquete. Ele fez uma festa. Ele fez um churrasco, porque o menino desmamou. Nós não estou aqui incentivando ninguém a fazer festa quando o menino desmama, porque tem menino que desmama com 1 mês, tem menino que desmama com 1 ano, 2, 3, mas não importa. O importa é que ele comemorou esse fato do menino ter desmamado, e ele comemora isso. Quando chega no 9, meus irmãos, nós encontramos um problema. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. E aí do 9 ao 14, vai haver esse fato de que Abraão, ele se entristece, mas Deus fala com ele. Diz, porém, Deus a Abraão, aí no 12: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva, atende a Sara. O menino Ismael já não era uma criança, ele já era um adolescente. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos que aquela decisão de Sara ao entregar Agar para Ismael, ou para Abraão, que gerou Ismael, ela é expulsa, depois Deus manda ela voltar, ela se submete à sua senhora. Agora outra vez ela vai ser expulsa, só que dessa vez Deus não vai mandar voltar, e dessa vez Abraão não quer mandar ela embora. Ele não quer, e Deus fala com ele: faça o que Sara está falando com você para fazer. E quando nós voltamos lá para a interpretação de Paulo em Gálatas capítulo 4, Paulo vai dizer que essas duas mulheres simbolizam o Jerusalém terreno e a Jerusalém celestial, lá no capítulo 4, e que Isaque é o filho da promessa, e Ismael é o filho da escrava, da serva, e que a aliança era com Isaque, não com Ismael. E quando nós olhamos o que Paulo diz, e o texto aqui nos originais, demonstra que na verdade o que acontecia aqui é que Ismael perseguia, ele agia com perseguição em cima de Isaque. E aí, meus irmãos,
Paulo vai dizer lá que o filho da escrava perseguia o filho da promessa, mostrando que essa é a realidade que nós encontramos dentro da igreja, onde os filhos da promessa são perseguidos. E aí acontece um fato terrível, porque o texto é muito claro. Ele disse a Abraão, ela disse no versículo 10, rejeita essa escrava e seu filho. Ele era filho de Abraão, põe essa escrava para fora e seu filho. Eles não fazem parte da promessa. Ela diz isso aqui. Pareceu isso muito penoso. Ela diz, o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ele não é herdeiro. Põe essa mulher para fora com o filho dela. Diz o texto, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Meus irmãos, é muito difícil para nós entendermos a seriedade de um texto desse, onde um pai coloca um filho adolescente para fora, coloca nas mãos da mãe um pouco de água, um pouco de comida e manda para o deserto, porque não era herdeiro da promessa. E aqui, meus irmãos, nós não estamos tratando de herança genética, nós não estamos tratando de herança de boi, de camelo, de carneiro, de jumenta. Nós estamos tratando de herdeiro da aliança com Deus. Paulo vai interpretar isso de tal maneira em Gálatas 4, que ele vai explicar que Ismael perseguia Isaac. Ismael era mau com Isaac. Ismael demonstrava aquilo que ele era por natureza. Ele não era filho da aliança e ele não podia ficar na família da aliança. Ele tinha que ser expulso. Lembrando que ele foi sim circuncidado. Ele foi circuncidado. Ele era filho de Abraão. E esse homem tem que colocar o filho dele para fora, para morrer no deserto. Ele não morre, porque o texto diz, Deus diz a ele, diz porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva, atende a Sara. Quando ele atendeu ela, que Agar saiu, Deus fala com Agar, volta e se submete à sua senhora. Agora Deus fala com Abraão, atende a Sara, porque Sara estava fazendo o que tinha que ser feito, colocando o filho mais velho de Abraão para fora de casa. E aí Deus consola o coração de Abraão, porque ele vai dizer, ele ainda diz ainda no versículo 10, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Atende a Sara, põe Agar para fora, põe Ismael para fora, porque a promessa está em Isaque, não em Ismael. Aí no 13, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus está dizendo para ele, olha, ele não faz parte da aliança, mas eu vou abençoar ele. Ele será uma grande nação. Ele não vai morrer. Ele terá filhos. Ele será abençoado. A bênção de Deus sobre aquele que não é da aliança. A bênção geral, se for melhor para o seu ouvido. Mas Deus abençoa Ismael.
Deus conforta, mostrando que a promessa era em Isaque. E o texto diz que foi uma noite dificílima para Abraão. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Meus irmãos, esse homem não deve ter dormido nessa noite. Ele deve ter passado, afinal, era o filho dele, e aquele rapaz já tinha vivido com ele aqueles anos todos. Ele cuidou do filho, ele cuida do filho. E ele levanta de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Deixa o menino num lugar para que ele morresse longe dela, vai para uma distância e fica olhando enquanto o menino chora, o rapaz chora porque não era menino mais. O texto diz, chama ele de rapaz, porque Deus fala isso no versículo 18, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Com certeza ele já estava fraco de fome, sem água. Ela já não estava enxergando que tinha um poço perto, com certeza. Cansada, triste, machucada. E Deus abre os olhos dela e ela vê o poço, enche o odre de água. E diz o versículo 20: Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus estava com o rapaz. Meus irmãos, ele não é filho da promessa. Ele não é filho da promessa. Deus estava com ele, mas ele não era filho da promessa. É duro, meus irmãos, a gente ler um texto desse e saber que um pai tem que colocar para fora da sua casa o filho que não é filho da promessa. É muito difícil você ler um texto desse e pregar sobre ele. Versículo 15 a 21 vai dizer que Agar caminha pelo deserto, a água acaba, e aí Deus abre os olhos dela, e ele vai se tornar flecheiro, habita no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. A partir do versículo 21, versículo 22 até o 34, acontece um fato, que Abraão faz uma aliança com Abimeleque. Ele tem um problema aí com Abimeleque com relação a um poço de água, e ele faz uma aliança com Abimeleque, junto com um general que Abimeleque tinha, que chamava Ficol, e ele passa a habitar em Berseba, porque ele cava esse poço, passa a habitar em Berseba, e ele fica ali, e ele mora ali. Ele para de peregrinar, porque ele peregrinava, e diz o texto que ele, aí no versículo 33, que ele plantou tamargueiras em Berseba, ou seja, é a primeira vez que a Bíblia registra que Abraão ficou morando num determinado lugar, e que ele planta alguma coisa, ele planta uma árvore, então ele vai ficar ali naquele lugar. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, é a fidelidade de Deus nas suas promessas. Deus prometeu a Sara que ela teria o filho, e o filho nasce com Abraão já tendo 100 anos. Deus é fiel às promessas dele. Fidelidade de Deus. Segundo, os sacramentos de Deus são ordenanças e são para ser cumpridos. Era para ele circuncidar Isaque ao 8º dia, como filho dele. Ele circuncidou Isaque, ele circuncidou Ismael, mas o filho da promessa era Isaque. A circuncisão era a mesma.
e ele tinha que cumprir com as ordens, ele tinha que cumprir, ele dá nome a Isaac conforme Deus manda, então ele obedece a Deus, porque ele tinha que fazer isso. Isso nos ensina que o nosso Deus espera de nós obediência. Terceiro ensinamento que esse texto nos dá: Deus age ao seu tempo. Lembre-se que Sara entrega a serva para Abraão ter o filho, tem o filho Ismael, não era o filho da promessa, porque Deus agia no seu tempo, o tempo de Deus era mais para frente, e Deus age no seu tempo. Deus tem o sim nas suas promessas, Deus é fiel nas suas promessas, mas Deus age segundo o seu tempo. Deus não age segundo nosso interesse, a nossa vontade de que Ele haja na nossa vida. Deus permite que os filhos da escrava, ou aqueles que são réprobos, aqueles que não são salvos, persigam os filhos da livre. Está escrito. Deus permite que os filhos da promessa sejam perseguidos pelos filhos da escrava. É o que acontece aqui nessa família. Deus abençoa os filhos da escrava apesar da sua condição de reprovados. Ou seja, Deus abençoa filhos que muitas vezes não são filhos que Deus prometeu salvação, não são escolhidos. Deus abençoa. E esse texto nos ensina isso, como que Deus abençoa esses filhos. E nesse texto nós encontramos, como todos os demais, nós encontramos esses dois homens, um filho da aliança, que serão chamados, e que vai ser chamado, e que irão a Cristo, que serão salvos, que fazem parte da igreja visível e invisível, que herdarão o céu, que entrarão na presença do Senhor, porque são escolhidos pelo Senhor e vão viver realmente de acordo com a vontade do Senhor. Mas também esse texto nos mostra que nós podemos gerar filhos para a carne, filhos da carne, que na verdade não são escolhidos do Senhor. Ismael não era filho da promessa, ele era filho da carne, conforme Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, e ele vai fazer uma comparação muito interessante, que ele vai dizer que são os de Jerusalém daqui, e não da Jerusalém futura. Filhos que muitas vezes não andam debaixo da lei do Senhor, que não são escolhidos. É triste, mas é a realidade. O que fazer com o texto? Primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos de entender nesse texto é que na igreja visível sempre teremos filhos da aliança e filhos da carne. Ambos foram circuncidados. E na igreja visível nós sempre teremos isso. Sempre. Por isso Jesus disse: muitos virão naquele dia e dirão: profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que ele não os conhece? Não porque eles deixaram de fazer alguma coisa, eles não conhecem, porque não foram dados pelo Pai a ele, não foram adotados pelo Pai, não são irmãos de Cristo. Então na igreja visível nós sempre teremos filhos da aliança e filhos da carne. Nós sempre teremos isso. É interessante que, se você for pensar, é só lembrar do colégio apostólico. 12 apóstolos, 11 eram, um não era. Então, dentro do próprio colégio apostólico, isso nos serve de exemplo.
Saiba de uma coisa, o terceiro ensinamento que esse texto nos dá: saiba que a perseguição por parte dos filhos da escrava sempre ocorrerá. O mundo vos odeia, diz o Senhor Jesus. A perseguição dos filhos da escrava, daqueles que não são salvos, sempre acontecerá. Não, isso nunca acabará. Cuide dos filhos da aliança. Terceiro ensinamento: cuide dos filhos da aliança. Cuide dos seus filhos. Ah, mas eu não sei qual que é da aliança, eu não sei qual que é da promessa. Cuide de todos. Zele por todos. Ensine a palavra do Senhor a todos. Dê exemplo a todos. Porque você não sabe. Então você tem que cuidar de todos que o Senhor te deu. Mas aqui nesse texto, meus irmãos, tem um ensinamento muito terrível, difícil para nós. Afaste os filhos da carne. Afaste os filhos da carne. Foi o que Sara fala com Abraão: mande essa mulher embora, porque esse menino não tem parte com a herança. Ele não tem parte. Às vezes, meus irmãos, nós estamos vendo determinadas coisas e somos complacentes com elas. Vemos filhos que fazem coisas bárbaras, que demonstram claramente não ter temor do Senhor, e nós abraçamos como se fossem filhos da promessa. E às vezes nós fazemos isso na esperança de que um dia Deus trabalhe com eles, mas não foi isso que Abraão fez. Ele afastou o filho da carne. Tem um outro ensinamento aqui com Abraão que nós precisamos de entender: obedeça ao Senhor mesmo na dor. Obedeça ao Senhor. E aqui tem dois momentos de dor que nós encontramos aqui. Um deles é a circuncisão de Isaac. Não deve ter sido fácil circuncidar o filho ao 8º dia, uma cirurgia difícil, dolorida, mas ele faz. Às vezes, abrindo aqui um parênteses, nós temos pais e mães que não tem coragem nem de dar vacina no filho, Tem mãe aí, tem avó aí que se vai dar vacina no neto, tem que mandar alguém levar, porque não tem coragem de dar vacina. Esse homem circuncidou seu filho ao 8º dia. Obedeça ao Senhor, mesmo na dor. Lembre-se, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, não a nós, mas é fiel àquilo que Ele prometeu. Eu quero concluir dizendo que apesar dos 100 anos, a promessa de Deus se cumpre. Isaac nasceu, houve uma grande festa, mas também houve um momento de tristeza. Ismael tinha que sair da família, mas a trajetória da família da aliança caminha para chegar no verdadeiro filho, o Senhor Jesus. A trajetória está determinada, ela vai acontecer, e aconteceu, porque Jesus veio. O verdadeiro filho vem para nos dar salvação, para morrer no nosso lugar, para nos fazer herdeiro com Ele, para ser adotado por Ele. Herdeiro, nós somos filhos da promessa. Que o Senhor esteja nos dando, meus irmãos, muita sabedoria para cuidar dos nossos filhos, muita esperança, muita fé, muita confiança em ensiná-los, em discipliná-los, mantê-los aqui adorando ao Senhor, dando exemplo para eles da nossa fidelidade, do nosso zelo, do nosso temor a esse Deus Santo, para que
nós não venhamos depois a ter momentos de pesar no nosso coração, ao vê-los muitas vezes não temendo ao Senhor. Nós não venhamos a dizer assim: quem sabe ele está assim porque eu não dei o exemplo. Meus irmãos, eu não queria nunca, e nem quero, estar no momento na vida de Abraão, colocar para fora Agar e Ismael. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que vejamos os nossos filhos temendo ao Senhor, louvando o Senhor e adorando o Senhor. Mas uma coisa é certa: os filhos da aliança serão preservados pelo Senhor para a glória do Filho e do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, reflita sobre a sua vida, reflita o quanto você está disposto ou disposta a obedecer ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Até que ponto você está disposto a colocar realmente a sua vida na presença do Senhor e dedicar a sua vida ao Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor, depois nós vamos cantar um hino e vamos orar.